Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. E o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulheres sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: não estáis errados, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra é essa? Jesus não tem paz, né? Ele não tem trégua. Porque cada hora vem alguém para tentar fazer alguma coisa para Jesus falar besteira ou, né, se complicar com as palavras, enfim. Dessa vez foram os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles trouxeram uma lei de Moisés, e essa lei, ela é real. Se você pegar lá Deuteronômio, capítulo 25, né, existe essa regra que o homem que é casado, ele tem irmãos, e ele não deixa descendência, então o outro casa. E essa lei que Moisés escreveu, ela antecede a Moisés ainda. Se você pegar o livro do Gênesis, isso acontece lá com a descendência de Judá, se não me engano, os filhos de Isaque, né? Os filhos de Jacó, né? Os filhos de Israel, porque você casa com uma mulher, um mais velho. Se morreu, o mais novo, seguinte, casa com ela para honrar a descendência do irmão. Mas o primogênito, ele tem toda uma graça que o ampara, que o mantém. E todo o resto, todo o mais, ele vem para estar sobre a graça do primogênito. Jesus é o primogênito de Deus. Todos nós somos também filhos adotivos, então somos filhos nele, por causa de Jesus. Mas enfim, sempre foi uma grande graça, uma grande alegria, o primeiro filho.
E sempre existiu isso. Mas Moisés escreveu isso em Deuteronômio. E se o homem se recusasse a fazer isso, ele tinha que se submeter a algum julgamento. Né? A mulher podia denunciá-lo e falar assim, ele não quer me assumir. Né? Porque uma mulher viúva, ela fica à mercê de tudo. Se for jovem, então, né? Pode cair na desgraça de virar uma prostituta, de ser falada de rejeitada pelo outro, enfim. Mas havia uma lei que protegia aquela mulher com relação a isso. E é dessa lei que eles estão falando. Em que se o homem se recusasse, a mulher ia lá e denunciava ele, falava assim, ele não quer assumir a responsabilidade dele como cunhado, de me assumir, de me tomar como esposa, para que eu dê filhos pro irmão. E se ele disser, eu não quero mesmo, ela iria desamarrar as sandálias dele, ia cuspir no rosto dele e ia começar a chamar ele de descalçado. Né? Ele ia ganhar esse apelido ruim, né? Porque não honrou. Então, como havia lei, todos tinham que honrá-la. Isso deveria acontecer. Né? Bom, eles colocam essa regra como uma regra que não podia ser desfeita, e o povo respeitava, para simular uma situação em que todo mundo casava com aquela mulher e como morria sem deixar descendente, né? Parecia os maridos de Sara, né? Morriam. E aí, por fim, a mulher morre, vai para o céu. E lá, vai ser mulher de quem? E aí, Jesus, de novo, vai na veia, vai no âmago da falta de fé daqueles homens e dá um ensinamento maravilhoso. E que para nós é importante saber. Você que é casado e acha que lá no céu você vai continuar casado com a sua esposa, não vai. O sacramento do matrimônio ele é indissolúvel para este tempo, para o tempo que vivemos aqui no mundo. Eu também sou casado, amo minha esposa e minha esposa me ama. Mas quando eu morrer ou ela morrer, não seremos mais casados, seremos ou ela viúva ou eu viúvo. E ela, sendo viúva, estará livre para se casar novamente. E eu também. Se assim quiser, se assim for vocação. Se alguém ainda quiser, brincadeira. Mas para dizer que essa realidade é uma realidade temporal. O que é atemporal? Ultrapassa o tempo. Por exemplo, sacramento do batismo. Se é filho de Deus aqui, ou mesmo Deus nos livre e guarde se for condenado por inferno. Sacerdócio. Ele é padre, é sacerdote do Altíssimo aqui ou em qualquer lugar, no céu ou no inferno. Agora, o sacramento da penitência não, porque no céu só vai entrar quem está perdoado e lá não vai precisar mais pedir perdão porque ninguém mais vai pecar. Tem realidades que são temporais e outras que são eternas. Esses homens estavam querendo pegar uma realidade temporal e transferir para o eterno. Como não dá, eles queriam provar que, tá vendo? Não tem ressurreição. Morreu, acabou. Não vai ressuscitar, porque como é que vai resolver esse problema? Essa mulher vai ser casada com os 7 ao mesmo tempo? Não dá, né? E aí Jesus fala, vocês estão enganados. Vocês não entendem. Vocês não conhecem as Escrituras. Olha, Jesus está falando isso para os saduceus. E alguns eram escribas. Olha, Jesus disse, não estáis errados, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus. Desconhece as Escrituras porque não entende a questão do casamento e da ressurreição. E o poder de Deus porque não acredita mesmo assim. Pois quando ressuscitarem dos mortos, ou seja, vai acontecer, e aqui já é o princípio eterno, olha, versículos de 24 até o 27, tudo princípio eterno. E aqui vem a promessa, versículo 25, olha só que promessa linda. Pois
quando ressuscitarem dos mortos, porque vai acontecer, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Por que é princípio eterno? Porque está declarado aqui como vai ser no céu. Quando ressuscitar, não vai ter mais casamento. Eles serão como os anjos do céu, que não se casam. Aliás, anjo nem tem sexo, né? Mas nós teremos, porque a nossa natureza é humana. Nossa, essa palavra diz tanta coisa. Tanta coisa. E ressuscitaremos com o corpo que Deus fez para nós. Qual o corpo que Deus fez? Esse. Seu corpo é de homem, você é homem. Seu corpo é de mulher, você é mulher. Você vai ressuscitar. Claro, seu corpo vai ser glorioso, como o de Cristo. Não está sujeito a doença, não está sujeito a fome, não está sujeito a nada de ruim. Ele é um corpo glorioso, transformado. E aí, Jesus explica mais que, com relação se os mortos ressurgem ou não, aqui ele diz, versículo 26, quanto aos mortos, que hão de ressurgir, ele já coloca isso. E olha, esse hão de ressurgir é promessa também, viu, gente? Versículo 26, hão de ressurgir. Não lestes no livro de Moisés, no trecho da sarça, como Deus disse, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muito tempo, quando Moisés teve a visão da sarça. Mas ele falou, eu sou o Deus deles. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Para dizer, Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos. Claro, não estavam no céu ainda. Existia esse lugar, né, a mansão dos mortos, onde Jesus visita, que nós rezamos no credo e aprendemos isso. Quando Jesus morre, ele vai até esses que antes dele morreram e eram almas justas, fiéis ao ensinamento de Deus, do Pai, obedeceram ao Pai, aqueles que ouviram os profetas, os santos do Antigo Testamento. Jesus está dizendo, eles estão vivos, porque Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. E diz de novo, estáis muito errados. Gente, para você e para mim, nós que somos católicos, está muito claro aqui que nós não acreditamos e não podemos, não tem como um católico ser espírita. Por que eu não posso ser? Porque aqui está a prova, uma das provas de que não existe reencarnação, mas sim ressurreição. E essa ressurreição, ela é prometida desde os tempos antigos e ela se inaugura para nós, a ressurreição definitiva. Ela é inaugurada para nós com a ressurreição de Jesus. Ele é o primogênito, não só antes da criação, porque ele não foi criado, foi gerado, mas ele veio ao mundo como um homem como nós, mas natureza humana e divina. Mas agora também ele, com seu corpo humano, por causa dele, morre e ressuscita, é o primogênito dentre os mortos. Não tem reencarnação, não tem volta para este mundo, volta para esta vida, não tem essas realidades. Tudo o que acontece nesse meio não vem da parte de Deus. E não vem da parte de um espírito humano. Estou falando para você que é católico. Cuidado, não entre nessa. Tá bom? Conheça a sua fé. Conheça a doutrina da igreja. Conheça a Sagrada Escritura. Aqui a palavra de Deus está nos provando. E é Jesus respondendo aos saduceus. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio. Você reza isso todos os domingos na Santa Missa. Eu creio. A gente diz na ressurreição da carne. Carne humana.
Vamos anotar no nosso diário? Tem coisa para anotar, viu, gente? Tem. Olha, promessas de Deus, e eu até vou dizer para você que promessas maravilhosas. Jesus garante aqui, promete 2 vezes a ressurreição nesse trecho, diante dos incrédulos da ressurreição. Onde estão? Versículos 25 e 26. Porque ele diz: pois quando ressuscitarem, vai acontecer. Quando ressuscitarem, isso é uma promessa. Versículo 25. E depois no versículo 26, quanto aos mortos que hão de ressurgir, esse hão de ressurgir é o quê? Promessa. E depois continua até o final do versículo 26. Ordens de Deus. Vamos lá. Versículo 19. Né? Por quê? Porque é uma ordem dada lá no Antigo Testamento. Ela é temporal, mas não deixa de ser uma ordem de Deus. Para quê? Para aquele povo judeu que desposa, né, a mulher por causa do irmão que a deixou viúva. Jesus, ele retirou essa ordem? Não. Desfez isso da cultura? Não. Mas não é uma ordem para o nosso tempo. Entendamos bem, viu? Essa realidade. Se a gente for olhar essa ordem, e aí que está a graça do diário espiritual, porque o Espírito Santo nos faz compreender que existe uma ordem para o matrimônio. E que ordem é essa? É a ordem que o Senhor nos ensina hoje através da sua igreja. E é ela que nós vamos obedecer. Amém? Entendido, né? Princípios eternos. Versículos de 24 a 27. Princípios eternos. Importantíssimos. Por que é princípio eterno? Olha a pergunta de Jesus. Não estáis errados, desconhecendo tantas escrituras quanto o poder de Deus? Por que esse versículo 24 é isso? Por quê? Porque o erro acontece por causa do desconhecimento das escrituras e do poder de Deus. Olha como é importante nós conhecermos as escrituras, ensinadas pela igreja, e conhecermos também o poder de Deus através da intimidade, da vida de oração e da própria Sagrada Escritura. Vocês não estão errados por causa disso? Muitos dos nossos erros, muita da confusão que nós fazemos na nossa fé é por causa disso. Por causa desse erro de não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. E aí Jesus vai dizendo especificamente o erro que é cometido aqui. Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Decreto de Deus. Na ressurreição não vai ter casamento. Princípio eterno. Mas serão como? Qual é a determinação? Serão como os anjos nos céus, que também não se casam. Aqui não está falando da natureza, está falando do específico a respeito de casamento. Serão como os anjos não se casam. A natureza humana é diferente da angélica. A angélica não tem sexo, é só espírito. O homem não. O homem é espírito, alma e corpo. Outra natureza, diferente. Tudo criatura, mas a natureza é outra. No céu vai ser assim, princípio eterno, por causa disso. E aí, mais princípio eterno. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés o trecho da sarça, como Deus disse, eu sou, olha aqui, princípio eterno, junto, ligado, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É verdade? É. Ele já tinha anunciado isso, e aí Jesus termina de explicar. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Ah, Jales, por que eu não anoto só o versículo 27? Ele não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Está falando a respeito de quem? Relacionado ao quê?
Entende? Versículo 26 e 27 são complementares, um do outro. Tá bom? Não tenha preguiça de escrever, viu? Eu sei que tem gente que não gosta muito de escrever, mas diz pra mim, tem ou não tem fruto você escrever? Esse é o método. A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Para você que é novo aqui no canal, não conhecia, seja bem-vindo. Eu convido você a se inscrever no canal. Acione já o sino da notificação. Se você gostou, deixe um like, porque o like evangeliza. Tem muita gente, não, o like é importante. Por quê? Porque outras pessoas vão ser recomendadas a esse vídeo por causa do like. Então, no nosso caso, gente, o like evangeliza. Porque esses vídeos, fazer o diário espiritual com vocês, né? O meu estudo bíblico com vocês, só tem um intuito: levar você mais para perto de Deus. Ensinar você esse caminho maravilhoso que a Canção Nova descobriu, que foi dado de presente do céu para a Canção Nova, através do Padre Jonas, para que a gente fique mais íntimo de Deus. É só esse o objetivo. Então, quando você dá um like e compartilha, o que você está fazendo? Você está evangelizando junto. Essa consciência você precisa ter, viu? Não pense, vamos fazer um canal crescer, vamos ajudar. Sim, vai ajudar, vai crescer, vai. Mas por quê? Para que ele precisa crescer? Por causa das pessoas. Por causa das almas que precisam ser alcançadas. Então, é por isso que você vai fazer o compartilhamento. É por isso que você vai dar o like. Tudo bem? Tá claro isso? Entre nós? Maravilha. É isso que eu quero que você entenda. Então, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu insisto que você faça parte, que há muito tempo queria fazer um estudo bíblico, você que há muito tempo queria, né, ler a Bíblia e ter mais intimidade com a palavra de Deus, mas não tinha como, porque você se perdia no tempo, você não tinha companhia, era difícil, tinha passagens que você não conseguia compreender. Vamos fazer junto. Vamos fazer mais do que somente ler. Vamos fazer experiência com Jesus. Palavra. Esse é o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Esse é o canal Diário Espiritual Canção Nova. E se você pegou lá começada essa live, eu sou o Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. Então, o convite está feito. No finalzinho aqui, agora eu vou deixar os primeiros passos no Diário Espiritual, onde você aprende o método com esses vídeos. E também um outro vídeo já para te ajudar na continuidade. Depois que você aprende, você começa pela primeira carta de São João. Tem playlist aqui. Este é o Evangelho de São Marcos. Já é o terceiro livro, tá bom? Como é que você faz, então, para acompanhar? É só você fazer o caminho que todo mundo faz, viu? Os vídeos estarão à sua disposição na ordem direitinho. Segue a ordem, ou melhor, siga a ordem dos livros e de cada uma das postagens, de cada estudo bíblico. Eles são numerados, percebe? E assim você vai fazer a sua experiência também com a palavra de Deus. Estou à disposição para ajudar, tirar dúvidas, entre outras coisas. Visita aqui a nossa descrição do vídeo, que tem informações importantes a esse respeito. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.